Estamos iniciando mais um Papo com o Aprovado, para poder contar uma história aí de um concurseiro que conseguiu realizar um sonho que você também tem aí de entrar no setor público. A minha convidada de hoje é Camille da Paz, ela que foi aprovada para professora de anos iniciais e vai contar um pouquinho sobre como que foi a jornada dela de estudos, para poder te inspirar a continuar seguindo aí até o momento da sua realização também. Camille, queria te agradecer pela participação. Obrigada. Por vir aqui contar um pouquinho, né, sobre como que foi. Foi difícil esse período aí de dedicação, de estudos? Então, perto do que eu imaginava que fosse, até que não foi tão difícil assim. Eu acho que quando eu entrei na Degrau, eu me conectei muito com as pessoas da Degrau, com os alunos, com os professores, e acho que isso ajudou. Que não seja aquele período ruim ou chato, massivo, não foi aquilo chato e massivo. Foi mais os dias em casa mesmo. Mas quando eu tava na Degrau, dentro dessa aula, a gente se divertia, a gente ria enquanto estudava, compartilhava histórias. Então não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa, positiva. Legal. Como é que você conheceu a Degrau? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não sei exatamente como eu conheci. Parece que eu sempre conheci. Eu sei que eu tinha no Instagram a Degrau, por algum motivo, eu não sei. E aí, passando assim no Instagram, eu vi o concurso aberto. Eu não tinha pretensão de fazer. Eu já sabia que tinha esse concurso aberto, mas eu falei, eu não vou passar. Eu não vou passar, com certeza eu não vou conseguir. Aí, quando eu olhei assim, eu falei, quer saber, eu vou tentar, eu preciso me dedicar, eu preciso entrar em alguma coisa. Então, eu fui lá e entrei em contato. Legal. E o que te fez escolher a Degrau para ser o curso preparatório para te ajudar? Eu não conhecia outras preparatórias de profissão em si. E eu sempre soube que a Degrau era a melhor que tinha aqui no Rio, em termos mais de polícia, né? De polícia, jurídico, TJ. Eu sempre ouvi falar que era, tipo, uma das melhores. E aí eu fui e falei, é a melhor, então eu vou nela mesmo. Não pesquisei outras, eu não vi outras, eu fui direto na Degrau. Escolhi a melhor opção, certíssima. Eu fui lá, apareceu assim no Instagram, eu falei, é ela, vamos lá. Legal. Agora falando um pouquinho sobre o período de preparo, você precisava conciliar os seus estudos com alguma outra atividade? Como é que você organizava essa sua rotina? No início eu estava trabalhando, eu trabalhava em período integral de segunda a sexta dando aula. E assim, eu dedicava à noite, sendo que foi bem difícil nesse período, porque como eu ficava o dia inteiro na escola e quando chegava em casa ainda tinha que preparar aulas, ainda tinha coisas para preparar, ficava bem difícil. Eu senti que eu não estava indo muito bem. Só que eu fui demitida nesse período. Então, quando eu fui demitida, deu aquela surra, tipo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque foi muito difícil para encontrar meu primeiro emprego, por conta de falta de experiência. Por eu não ter experiências antes e ter ficado tão pouco tempo numa escola, eu falei, pronto, agora nenhuma escola vai me aceitar, eu não vou conseguir emprego. Então eu falei, eu tenho que me dedicar, sabe, com minhas dentes nesse concurso. Porque como se fosse assim, eu só tenho isso agora, não tem outra alternativa. Então eu estudava real, de tempo integral. Quando eu fui demitida, eu estudava de manhã até de noite. Eu dedicou ali 100%. Me dediquei 100% para passar. E como é que você organizava essa sua rotina de estudo? Sei que tinha um momento, né, das aulas, mas como é que você fazia para poder ter ali a sua metodologia, o seu cronograma? Como é que foi essa parte? Eu usava muito o método que eles chamam de método Pomodoro. Calma. Que é que você divide. Você estuda 25 minutos, direto, sem pausa. Aí pausa 5 minutos, volta mais 25. E vai fazendo isso 4 vezes. Eu vi esse método, eu sempre vi esse método. Sabe aquela coisa que tu sempre tenta fazer, mas nunca consegue? Aí dessa vez eu falei, não, eu vou tentar esse método, porque eu acho que vai ficar menos cansativo do que eu ficar estudando direto. A minha cabeça vai ficar muito sobrecarregada e eu não vou conseguir estudar todo esse período. Então eu usava muito esse método. Aí, por exemplo, eu vou estudar português hoje. Como eu já tinha assistido às aulas, que as aulas eram sábado e alguns domingos também. Era integral, eu fazia integral. Então o professor passava exercícios. Como eu já tinha assistido a aula, eu me dediquei só praticamente exclusivamente para exercícios. Então eu fazia assim, eu fazia os exercícios, aí descansava, terminava os exercícios e ia lá corrigia. Ia fazendo esse método. Aí, por exemplo, fazia o método com português, aí depois eu descansava mais um pouco, aí fazia com a legislação, que era LDB, ia dividindo mais ou menos assim. Aí estudava de manhã, tarde e às vezes à noite também.
E às vezes à noite eu também assistia alguns vídeos, aula, pelo YouTube também, para complementar. Nossa, realmente ali você foi tentando todas as Eu opções. fui assim, pesquisando estratégias, pesquisando como as pessoas estudavam e testando também. Eu fazia muito isso. E também lia muito a lei, porque pro meu concurso, a gente tinha basicamente, era a LDB e o ECA, né? E eu me dediquei a ler, pelo menos, desses 25 minutos do Pomodoro, eu lia a lei. Porque quando você vai fazendo as questões das provas, eu percebia que às vezes uma nomenclatura diferente podia me pegar, era uma pegadinha. Então eu estava sempre lendo e relendo a LDB, lendo e relendo o ECA, para não ser pega nessas coisinhas, essas coisas mínimas, mas que fazem diferença. Teve alguma matéria que você sentiu uma maior dificuldade? Eu tive bastante dificuldade na legislação do ECA. E português. Português sempre me pega. Porque por mais que assim, não é que uma coisa é tão difícil, mas são tantas regrinhas, tantos detalhezinhos, que eu falava, gente, agora, muita coisa minuciosa, e eu tive bastante dificuldade em português e em ECA também. O ECA eu também não sei qual foi a maior, por que eu tive tanta dificuldade. Acho que por já ter muita lei da LDB, mais a lei do ECA, isso embaralhava um pouco. Eu não gostava tanto. Aí por isso que eu me dedicava um pouco mais pro ECA e pra português, com certeza. Português era todo dia. LDB, ECA, eu ficava revezando. Aí matemática, também tinha geografia, ciências, eu revezava. Agora português, como tinha um peso maior e tinham mais questões na prova, eu dediquei muito tempo nisso, em português, todo dia, todo dia. Aí isso foi me ajudando a ter uma nota melhor. Qual é o fator de ser um servidor público que você considera ser mais atrativo? Acho que a estabilidade, com certeza. Eu adoro ver essa definição. Eu acho que não tem, assim, melhor você saber que é uma coisa que você tem, que não vão tirar de você. Que você não vai ser demitida por algum motivo, assim, que às vezes, fator de, tá faltando verba, tá faltando dinheiro, essas coisas, aí às vezes as escolas demitem. Ou ser perseguido por algum motivo, não gostei da pessoa, impliquei com ela, tchau. No cargo público não tem isso, né? É estável, é uma coisa que vai ser pra sempre, né? Perfeito. Durante essa sua fase de preparo, qual foi, assim, o maior desafio que você considera que enfrentou? E como é que você fez, né, para poder superar isso? O maior desafio, acho que foi eu não acreditar. Sabe? Não acreditar que eu conseguia, que eu iria conseguir passar. Porque por mais que a gente estude, mais que a gente faça as coisas, a gente fala, gente, deve ter alguém que tá estudando mais, deve ter alguém que tem mais experiência em concursos. Foi meu primeiro concurso também, né? Eu nunca tinha feito nenhum outro concurso público. E eu senti assim, eu tive muita ansiedade. Eu ficava muito ansiosa e eu também estava muito sobrecarregada, porque eu estava com medo de não conseguir emprego, então isso foi juntando e eu fiquei assim, meio... Acho que foi o maior desafio. Quanto tempo você teve de preparo? Se eu não me engano, foi março, abril, maio, junho e julho. Foram praticamente 4 meses. 4 meses estudando nessa intensidade aí que você falou, que foi realmente assim... Mas não era tão ruim, assim. Eu acabei me divertindo, eu acabei descobrindo que eu gosto de leis, eu gostei muito da LDB. Porque ao mesmo tempo que eu estava estudando uma coisa que é na minha área, que é na área da educação. Então eu sentia que eu estava aprendendo mais, me sentindo mais conectada com a educação em si. Legal. E eu também me conectei muito com meus colegas do curso também. Então, eu tava sempre mandando mensagem, mandando áudio, eu não me senti sozinha. Porque as pessoas sempre falam isso, né? Você tem que se isolar do mundo, tem que sentar a bunda na cadeira e ficar lá. E como eu tava sempre mandando mensagem para minhas amigas, tipo, tô com dúvida em tal coisa, mandava uma mensagem, pedia uma ajuda. Aí uma amiga me mandava uma pergunta que ela não conseguiu resolver, uma questão que ela não conseguiu resolver. Então, a gente tinha essa conexão. E acabava que isso ajudava, né? Você tá envolvido com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Com certeza. E não ver a pessoa como ela é minha concorrente. Não ver a pessoa como uma concorrente. Tem vagas suficientes para todo mundo. É ajudar uma outra, porque você também está se ajudando e não ficar só isolado. Eu queria saber como é que foi o momento quando você viu lá o seu nome como aprovada, classificada. Como é que foi essa sensação de realização? Queria que você descrevesse esse momento.
Eu tava no trabalho, eu lembro que todo mundo tava falando, especulando, né? Porque primeiro veio a classificação sem títulos, porque prova de professor, ele tem títulos, é obrigatório ter. E eu não tenho título nenhum. Então isso sempre me deixou um pouco assim, poxa, eu tenho que tirar uma nota muito boa, porque senão eu posso perder em títulos, porque eu não tenho títulos. Então primeiro veio a classificação sem títulos. Aí, eu lembro que eu tava no trabalho, nem podia mexer no celular, mas eu peguei o celular, porque tava todo mundo falando, vai ser hoje, vai ser hoje. Aí eu abri. Quando eu abri, a sensação que eu tive quando eu abri a parte de professor, e assim, logo tava muito próximo, não tive que ficar procurando meu nome tava logo ali, já dava pra ver. Assim, eu fiquei gelada, eu não tive uma reação, tipo, nem positiva nem negativa, eu fiquei em choque, eu falei, gente, consegui. Foi. Eu sabia que eu caí em títulos, claro, a minha classificação não foi tão... Não ficou ali logo no início, eu caí, mas mesmo assim eu continuei numa boa classificação. E assim, primeira coisa que eu falei, eu liguei pra minha avó, que minha avó é que me apoia em tudo, é ela que sempre fala pra mim. Você tem que se dedicar, você tem que estudar. Eu sempre tive muito esse incentivo da minha avó, porque o meu avô ele é funcionário público. Então ele sempre me incentivou a ser funcionária pública, a estudar, sempre estude. Então, a primeira pessoa que eu tive que ligar foi minha avó, que tava ali, ó, comigo. Você vai conseguir, não seja negativa, vai dar tudo certo. Você tá estudando, você tá se dedicando. E aí eu liguei pra ela, vó, aí mandei pra ela pro WhatsApp, vó, olha, eu consegui. Fiquei numa boa classificação, eu passei. Aí foi basicamente assim, eu fiquei feliz ao mesmo tempo em choque. Fiquei meio assim, eu consegui. Nem não acreditei. Imagino. E como você acha que a Degrau, como é que foi o papel da Degrau para essa sua realização? Olha, foi, assim, não querendo puxar saco, né, mas é realidade. Ela foi tudo, porque eu segui praticamente 100% do que os professores me falavam pra fazer. Eu ouvia os professores, e sem a Degrau eu não teria conseguido, não mesmo. Porque é um edital, eles te dão um edital com um monte de coisas, um monte de matérias, e você fica muito perdido. E aí eu vi que a Degrau, ela dividiu assim, ó, você vai estudar isso, você vai estudar aquilo, e foi ponderando as coisas que você deveria estudar mais, o que você deveria se dedicar mais, as coisas que você deveria estudar, mas não tanto. E como eles conhecendo bastante bancas, né? Os professores conhecem as bancas, eles conhecem as pegadinhas, onde que eles podem pegar você. Então eu senti que a Degrau foi assim, divisou. Ela falou assim, a professora falava, você vai estudar isso, essa lei aqui você não pode deixar de estudar. E eu falava, todo dia tava eu lendo a lei que a professora falou e justamente foi a lei que caiu na prova. Então foi isso, ela foi assim, tudo pra ter sido aprovada. Que bom. E como é que tá a sua expectativa agora? Realmente para poder começar suas atividades, iniciar no trabalho? Uma vida nova, fase nova, né? Realização de um sonho. Parece assim que de um ano pro outro, literalmente, mudou tudo, né? Porque ano passado tava lá, claro, depois eu arrumei um emprego fora da minha área, trabalhando em comércio, e assim, tô trabalhando no comércio o dia inteiro. E agora, de um ano pro outro, virou e mudou tudo, porque agora eu vou ser funcionária pública, eu vou trabalhar menos horas, numa área que eu gosto, que é a área que eu quero. Assim, eu tô bem ansiosa pra começar. Porque, assim, dá aquele medinho, né? Uma coisa nova. É uma coisa que eu não tenho tanta experiência, diferente das minhas colegas, que já têm experiências anteriores na área, eu não tenho. Então, assim, bastante ansiedade. Todo dia lá olhando preparação de aula, olhando as coisas. Já conhecemos a escola também. Então, tá bem ansiosa. Tô bem ansiosa. Você pretende continuar estudando pra fazer outros concursos? Já tem alguma coisa aí em mente? Assim, eu tô esperando abrir novos concursos, mas com certeza, todos que aparecerem eu quero fazer. Não vai parar de estudar, jamais. Não mesmo, porque a gente não pode parar, né? A gente tem que sempre almejar uma coisa melhor, sempre almejando coisas melhores na nossa vida. Então eu tô assim, ó, já sei que eu já quero, quando abrir assim, que abrir um concurso, já começar a estudar, já tô dando mais lidinhas, continuar estudando antes de abrir também é importante, pra não perder o que eu já aprendi no concurso anterior, então tá sempre assim, estudando, querendo mais. Você teria feito alguma coisa diferente, assim, durante esse período de preparo aí? Olha, eu acho que eu não teria acho que não teria feito nada diferente. Foi como tinha que ser? E acho que eu vou continuar na mesma estratégia. Porque foi a estratégia que deu certo, e eu senti que eu não errei. Até porque eu pesquisei muito sobre como estudar, então eu estudei muito por exercícios.
sempre exercícios, eu percebi que é a melhor maneira. Até porque se estudar sempre... Por exemplo, eu já tinha a preparação antes da Degrau, já assistia as aulas, então eu já sabia as matérias. Então era focar em exercício mesmo, até para não ser tão massivo, né? Ficar lendo muita teoria, ia juntar teoria e teoria, e a prova ela não é em si teoria, ela é prática, são exercícios. Então conhecer a banca foi muito importante. Camille, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. E eu queria, antes de finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para a galera que vai começar a estudar ou que já está aí nessa rotina de estudo de preparo, para poder motivar eles a continuarem nesse caminho aí em busca da realização de um sonho. Uma palavra, assim, que eu gostaria de falar para essas pessoas é que elas precisam se dedicar ao que elas querem, focar no que elas querem e não ter medo de continuar tentando, porque sempre aparecem algumas dificuldades, mas é sempre bom você continuar tentando, estudar a sua banca, fazer exercícios, procurar exercícios da sua banca, procurar exercícios específicos, pegar para não cair naquelas pegadinhas e não desistir, porque se você desistir é que você não vai passar, se você continuar tentando, uma hora vai. É isso. Perfeito. A dica da nossa aprovada. Te desejo muito sucesso em todos os concursos na sua nova fase, né? E é isso, continuar estudando, tentando, né, outras oportunidades, continuar evoluindo. Acho que o que você falou é sensacional. Parabéns pela sua aprovação. E muito obrigada por ter aceitado vir aqui contar um pouquinho sobre a sua jornada. Concurseiro, te convido a acessar o nosso site e conhecer lá todos os cursos preparatórios que a gente tem para poder te ajudar também a realizar esse sonho. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal e de maratonar aí todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. E acompanha a gente também nas redes sociais, tá? Estamos de olho em tudo do mundo dos concursos para te manter bem atualizado. Até o próximo Papo com Aprovado. Tchau, tchau!